Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o Senhor, estarmos juntos mais uma vez. Ontem tivemos um culto maravilhoso, comemorando 25 anos aqui da congregação e mais uma vez estamos juntos para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 17, Mateus capítulo 17, dos versos de 1 a 8. Já estive aqui há 2 domingos atrás, nós falamos de Mateus 16, onde Jesus pergunta aos discípulos o que andam falando sobre ele e o que os próprios discípulos dizem, quem é Jesus, e Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então naquele momento Jesus traz uma palavra maravilhosa, onde nós falamos sobre a igreja de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Porém agora, neste momento, em Mateus 17, depois daquele momento e daquela conversa com os discípulos, agora nós vemos a transfiguração, um momento muito especial e que nós precisamos aprender algumas questões a respeito daquele momento para as nossas vidas hoje também. Mateus 17, dos versos de 1 a 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que nós temos para cultuá-lo, para adorá-lo. Obrigado, ó Deus, porque podemos livremente orar, cantar, nos reunir neste lugar com as portas abertas. Há muitos lugares que não podem fazer isso. E nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que nós temos em nosso país ainda para fazermos isso. Mas agora, Senhor, neste momento da Tua Palavra, te pedimos que o Senhor nos ajude para que toda atenção seja voltada à Tua Palavra, para que, ó Deus, nada venha nos atrapalhar, não só a atenção, mas também o entendimento de tudo que nós estamos lendo e ouvindo. Pai, também nós te pedimos que seja o Senhor falando. Então aquilo que é do homem, ó Deus, que o Senhor cale, e que aquilo que vem de Ti toque os nossos corações. Transforma a nossa vida e nos faça, ó Deus, então viver segundo a Tua Palavra e segundo essa que nós compreendemos para a nossa vida. De modo que quando terminarmos esse culto, possamos saber o que precisamos fazer a respeito desse texto. Em nome de Jesus, amém. Talvez um dos momentos mais especiais na vida dos discípulos foi este momento da transfiguração, algo transformador que aconteceu ali naquele monte, que alguns acreditam que seja o Monte Tabor ali, aonde Jesus estava. E a Sociedade Bíblica colocou aí o título A Transfiguração exatamente por causa do verso 2, e foi transfigurado.
Mas é interessante que a palavra é uma palavra que nós conhecemos, que é metanoia. É a palavra que nós usamos para conversão. É a palavra que aparece aqui, que foi traduzida para nós como transfigurado. Outra questão que nós também nos chama muita atenção é que Jesus foi transfigurado. Ou seja, ele recebeu isso, não é ele que realizou isso, mas ele recebeu essa transfiguração. Ele foi passivo nesse ato, ou seja, Deus realizou aquilo em Jesus naquele momento e tinha um propósito. Algo também que nos chama a atenção é que não estão os 12 discípulos aqui. Somente Pedro, Tiago e João, aqueles que Jesus sempre chamava para momentos especiais, aqueles que andavam muito próximos de Jesus, que tinham também as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas incredulidades naqueles 3 anos de caminhada com Jesus, e agora estão ali naquele momento também. Mas Mateus não diz tudo o que está acontecendo ali. Marcos e Lucas também vão relatar este episódio porque foi importante, de modo que nós temos também muitos detalhes que Lucas vai nos relatar. Por exemplo, Jesus subiu naquele monte com os discípulos para fazer o quê? E Lucas vai dizer que Jesus subiu com o propósito de orar. Se você abrir lá em Lucas capítulo 9, o verso de número... Lucas 9, o verso de número 28, diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus não está orando sozinho, como era costume Jesus fazer, né? Por exemplo, como Mateus 14, nós já vimos essa passagem quando Jesus está ali orando e os discípulos sozinhos no barco ali, e o barco começa em meio à tempestade, e Jesus vê, como Marcos diz, Jesus vê eles passando dificuldade ali no mar, e então Jesus vai andando sobre as águas para estar com eles. Jesus estava sozinho no monte orando, mas Jesus agora sobe a este monte com 3 dos seus discípulos. É interessante que Lucas também vai relatar que os 3 estão sonolentos. Enquanto Jesus está passando por esse momento tão especial ali de transfiguração, os discípulos não estão orando com Jesus. Lucas vai nos dizer que eles estavam sonolentos. Olha o verso de número 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Mas estavam premidos de sono, não estavam prestando muita atenção. E o sono estava quase vencendo eles estavam ali sustentando, forçando. Você já viu em alguns momentos alguns irmãos passarem isso no culto? Ou passarem isso em reuniões de oração? Ou em alguns momentos em que nós estamos reunidos e que de repente, aquilo está tão cansativo, ou você teve um dia agitado, mas você quis vir para o culto, aí de repente você é premido de sono, e você dá aquelas pescadas no meio do culto. Pedro, Tiago e João passaram por isso também, não é só nós não, eles também tiveram essa dificuldade. E naquele momento de oração, Jesus então, naquele momento particular que Mateus nos traz aí no verso 1, Jesus é transfigurado diante deles, diante dos discípulos, e eles veem, como Lucas diz, eles veem a glória do Senhor. O seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Apareceu Moisés e Elias falando com eles, e depois uma nuvem os envolve. 4 elementos ali acontecem: a transfiguração de Jesus,
Moisés e Elias aparecem, uma nuvem encobre os discípulos ali e uma voz que fala do meio da nuvem: este é meu filho amado, a ele ouvi. Nós vemos aqui os discípulos então tendo esta experiência especial com o Senhor, coisa que os demais discípulos não tiveram. Mas isso não significa que eles são menos favorecidos porque eles tiveram este momento com Jesus, esses três. Porque aqui nos mostra que esses três, apesar de estarem ali, não aproveitaram bem aquele momento. Primeiro, porque Lucas vai registrar que eles não estão como Jesus, não estão orando com Jesus, eles estão ali. Mas o sono está quase vencendo eles ali. Segundo, porque Pedro vai dizer que, de uma maneira errada, no verso 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando comigo em casa. Como é que Pedro descobriu que era Moisés e Elias? Pedro nunca viu Moisés e Elias, né? Ele nunca viu a face de Moisés e Elias. Primeiro que Moisés, ele viveu há 1400 anos antes de Cristo. Elias viveu pelo menos há 600 ou 700 anos antes de Cristo. Os dois já não estavam mais junto no tempo dos discípulos. Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Esta palavra de Pedro no verso 4, Marcos capítulo de número 9, vai dizer que Pedro não estava sabendo o que dizer. Foram palavras que sem sentido. Olha o versos 5 e 6 do capítulo 9 de Marcos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados, com medo, apavorados. Eles estão ali, eles estão vendo a glória do Senhor, eles estão vendo Jesus transformado, eles estão vendo Jesus com as vestes brilhando, com o rosto brilhando, eles estão vendo Moisés e Elias, mas eles não estão orando como Jesus, eles não estão pensando a respeito do que significa tudo aquilo, e acabam falando o que não deve, e ainda o texto nos diz que eles estão com medo, apavorados. Irmãos, este texto nos faz pensar em quantas vezes nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, e que na presença dele muitas vezes a gente não aproveita. Assim como os discípulos, a gente às vezes acaba falando coisas que não deve, mesmo na presença do Senhor. E como aconteceu com os discípulos, provavelmente aconteceria com cada um de nós. Se hoje Deus resolvesse se manifestar aqui entre nós de uma maneira visível, anjos descendo nesse lugar de uma maneira visível, nós talvez faríamos a mesma coisa que os discípulos. Talvez faríamos como João na ilha de Patmos, quando teve aquela visão do Apocalipse, e quando o anjo aparece diante dele, e o texto diz lá em Apocalipse que João se dobrou e se prostrou diante do anjo. O anjo diz: não faça isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Talvez se anjos aparecessem aqui, nós também ficaríamos estarrecidos.
É triste quando nós olhamos para o cenário evangélico hoje e que muitas vezes as pessoas estão ali em cultos, em momentos de adoração e de maneira histérica estão ali pedindo para que o Senhor se manifeste, pedindo a glória do Senhor para que venha naquele lugar. E nós temos visto alguns lugares falarem de avivamentos, como nós tivemos aí, acho que há 2 anos atrás, o ano passado, ali nos Estados Unidos, e as pessoas pensam que pensar ou pedir a Deus sobre isso será um momento maravilhoso, de êxtase, de euforia e de alegria, mas as pessoas não sabem como é a presença do Senhor, não sabem o quanto isso impacta as nossas vidas, o quanto isso muda quem nós somos. O quanto isso é importante, sim. Nós precisamos buscar, nós precisamos de avivamento, nós precisamos experimentar a glória do Senhor. Mas para quê? Só para depois eu sair e falar para olha, o culto hoje foi maravilhoso, a glória do Senhor se manifestou ali. E talvez a pergunta que farão para nós é: amém, que legal, que maravilhoso, mas e aí? O que aconteceu? E talvez como Pedro a gente vai ficar falando coisas que não deveria, falando coisas que não deveriam nem ter sido ditas. Pedro estava falando de algo que não deveria nem ter falado, ele deveria ter ficado quieto. O verso 5 diz que falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo uma nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus interrompeu Pedro. Às vezes numa conversa, a gente está ali numa ideia, falando alguma coisa ou desenvolvendo algum pensamento e falando com alguém, de repente um outro vem e fala, e aí a gente perde o fio da meada às vezes, e a gente, o que eu estava falando mesmo? Porque o outro entrou no meio e atrapalhou a sua conversa. Às vezes acontece isso lá em casa, Às vezes eu estou lá conversando com a Jane, a Júlia chega e, pai, começa a falar outra coisa, depois eu volto para, o que a gente estava falando mesmo? Foi falar com a Júlia e resolver as coisas dela ali, e a gente acaba esquecendo que a gente estava conversando. Mas a verdade, irmãos, é que quando Deus interrompe, é porque o que Deus tem para falar é muito mais importante do que o que a gente fala. O que Deus tem a nos dizer é mais importante. Essa semana, gravando as mensagens para o nosso grupo de telemensagem, ali em Êxodo 19, Deus estava falando com o povo. Deus trouxe o povo ali para o Monte Sinai, e Deus começa a se revelar ao povo ali, e o povo fica estarrecido ao ver aquele monte fumegando. O povo fica com medo também ao ver aquele monte naquele estado. E Deus começa a falar com Moisés ali naquele monte. E as pessoas estão vendo aquilo, estão com medo, não chegam perto, porque Deus está ali naquele lugar. Irmãos, estas manifestações que nós vemos na palavra de Deus são manifestações que nós precisamos também pensar na nossa vida sobre o quanto precisamos da presença do Senhor, mas também o quanto precisamos ser transformados por esta presença do Senhor em nossas vidas. Porque quando saímos do culto e vamos para os nossos lares, quando nós vamos para as nossas vidas e nossas atividades, será que tudo aquilo que nós vivenciamos com o Senhor, que experimentamos no Senhor, isso vai continuar ao longo da semana? Alguns pastores dizem que nós temos o culto de quarta-feira, o estudo bíblico de quarta-feira, para dar aquela abastecida,
porque, né, de domingo até quarta-feira, né, começam os embates da vida e as lutas e muitas coisas para fazer, né, e a gente vai se desgastando, e aí a quarta-feira a gente vai de novo no culto para dar aquela renovada, para até chegar domingo, né, tá pronto de novo para mais um momento com o Senhor. Mas a verdade é, irmãos, que como Charles Spurgeon dizia, né, que o Espírito Santo, quando toca na nossa vida, a gente não precisa ser recarregado. A gente não precisa dessa carguinha igual a gente faz com o celular. Deus, quando é buscado, Ele é buscado constantemente. E essas experiências maravilhosas não acontecem só dentro da igreja, acontece lá dentro de casa também. Acontece em outros momentos incríveis que o Senhor vai falando conosco e vai se manifestando conosco. Basta a gente ter sensibilidade, porque Deus está se revelando, Deus está mostrando, mas às vezes a gente está sonolento e às vezes a gente não percebe Deus tão presente com a gente. E é interessante que isso acontece, porque aquela nuvem envolveu os discípulos. No verso 6, eles caíram de bruços, tomados de grande medo por causa daquela voz que falou no meio da nuvem, e Jesus então tocou neles, no verso 7, e dizendo: erguei-vos, não temais. Em momentos como esse que a gente pensa que não vai dar conta, e que parece que Deus vai nos castigar, nos disciplinar, vem o consolo do Senhor, levanta. Aqueles que são do Senhor, o Senhor toca e diz: levanta. Às vezes o pecado toma conta de nós e nos derruba, e o Senhor vem, e porque somos dele, Ele toca em nós e diz: levanta. Como o texto que nós lemos ontem de Isaías 6, quando Isaías teve aquela visão da glória do Senhor, e ele disse, a primeira coisa que ele disse, diz: oh, louvado seja o Senhor. Não, ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o reconhecimento dele fez com que o anjo então pegasse com uma brasa viva, com uma tenaz, e tocasse nos lábios dele e dissesse: agora os seus pecados foram perdoados, você foi purificado. E aí então, quando Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías está pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui. O que o Senhor fez na minha vida foi uma graça maravilhosa, de modo que eu não posso ficar calado. Eu quero fazer a obra do Senhor. E aqueles que são do Senhor, Ele ergue, Ele levanta e Ele consola. Ele diz: não temas, não temas, fiquem tranquilos. E o texto termina dizendo no verso 8 que eles levantaram os olhos e ninguém viram senão Jesus, só Jesus. Por que apareceu, Moisés e Elias ali? Por que estes homens apareceram e foram reconhecidos? E por que houve um erro dos discípulos ali, nessa palavra de Pedro de fazer 3 tendas? É exatamente porque em momentos como esse nós queremos igualar Jesus com outras coisas. Mesmo que fossem anjos. Jesus, em Hebreus capítulo 1 e 2, vai dizer que Jesus é superior aos anjos. E Moisés e Elias estão aqui exatamente para mostrar a lei, ao representante da lei, que era Moisés, e o representante dos profetas, que era Elias. Mas de modo nenhum o texto quer nos dizer que eles eram maiores do que os outros que existiram, ou Elias era melhor do que Isaías e Jeremias. É claro que não. O texto não tem o propósito de mostrar para nós de que Moisés e Elias eram mais importantes porque estavam ali com Jesus do que todos os outros que nós conhecemos no Velho Testamento. De modo nenhum. Mas mostrando ali a representação que eles
tinham, e que o povo também tinha, e isso fica evidente na palavra de Pedro, querendo igualar Jesus com Moisés e Elias, falando: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E aí Deus intervém: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Porque muitas vezes nós damos, ou queremos igualar Jesus ao mesmo nível dos demais homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, foram usados por Deus, mas não são iguais ao Senhor, não são iguais a Cristo. Moisés foi um grande homem de Deus, e o próprio Deus dá testemunho de Moisés, dizendo que não houve profeta como Moisés, quando ele fala lá com Miriam e Arão, não houve profeta em quem Deus falava face a face. Moisés foi um grande homem de Deus, e foi o representante da lei, porque foi a partir dele que a lei de Deus veio, os mandamentos de Deus vieram, e nós temos então em Moisés essa representação de tudo que nós conhecemos dos 10 mandamentos e de todas as leis que o povo de Israel recebeu. Elias foi aquele que foi o representante dos profetas, porque no tempo de Elias nós tínhamos a escola dos profetas. Eliseu, que substituiu Elias, tinha a escola de profetas, ou seja, discípulos dos profetas, uma preparação. Gente que estava sendo preparada para falar da parte de Deus, para não assumir o posto falando besteira, falando coisas inconvenientes. Tinha uma escola ali que preparava eles para isso. E esses 2 homens foram exemplos, foram grandes exemplos, mas não se engane, não foram perfeitos. Tiveram suas falhas, tiveram seus pecados. Moisés bateu na rocha quando deveria falar com a rocha, e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Moisés matou um egípcio. Moisés teve seus problemas. Moisés teve as suas lutas, suas dificuldades. Quis desistir no deserto. Senhor, me mata. Teve lá os seus momentos de depressão. Moisés e Elias são homens como nós. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e que orou e parou de chover, e orou de novo, voltou a chover, mas homem como nós. Eles estão ali falando com Cristo. E falando o que com Cristo, é outra questão, e Lucas nos traz isso. Se você abrir lá em Lucas 9, versículo de número vamos pegar aqui o versos de número 29 a 31. Olha só: e aconteceu que enquanto ele orava, Jesus, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A gente sabe o teor da conversa deles. Eles estavam falando da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés estava falando com Jesus naquela hora: ô Jesus, está chegando a hora, a cruz está chegando, sua morte está chegando. Elias, fico imaginando a conversa daqueles 3 ali naquele monte. E talvez Moisés dizendo: Jesus, daqui a pouco você vai morrer, daqui a pouco você vai morrer igual eu. E talvez Elias do outro lado dizendo: Jesus, fica tranquilo que Deus vai ressuscitar você e vai subir ao céu igual eu. Porque o texto diz lá em Deuteronômio que o próprio Deus sepultou Moisés. Ninguém sabe onde é a sepultura de Moisés, mas a gente sabe no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, que Elias subiu num redemoinho
vivo. E de modo que estas duas situações de Moisés e Elias são também as duas situações que vão acontecer no dia em que Deus se revelar a nós, no dia que Jesus voltar. As duas situações vão acontecer, como nós ouvimos ontem a mensagem do nosso irmão reverendo Odair. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos naquele dia vão ser transformados, e todos nos encontraremos com o Senhor. Moisés e Elias, os dois que tiveram essas mesmas situações, vão ser agora também vividas por cada um de nós que tem Cristo Jesus em seus corações. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos naquele dia, como Tessalonicenses capítulo 4 nos ensina, vão ter o corpo glorificado e também vão subir aos céus, seguindo aqueles que ressuscitaram, que morreram com Cristo e ressuscitaram. Meu irmão, nós também seremos glorificados como Cristo foi, teremos o corpo de Cristo. Nós ouvimos ontem a mensagem na primeira carta de João, capítulo 3, e o verso, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. Vamos voltar ao texto lá que nós ouvimos ontem, e talvez essa mensagem da transfiguração nos leve a esta esperança e essa expectativa do que João nos diz, porque João estava ali naquele dia da transfiguração também. Pedro, Tiago e João estavam lá. E olha o que João vai dizer no capítulo 3 da primeira carta, no verso de número 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos filhos, mas tem algo mais que ainda tem para acontecer. Ainda não se manifestou. E sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. Aquele dia, naquele monte, quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, aquilo ali era um vislumbre para os discípulos do que eles também um dia seriam. De que um dia eles também participariam daquela transformação, daquela glorificação, como Paulo diz em Romanos 8. Aqueles que foram chamados, foram justificados, foram santificados, foram glorificados. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a honra e a glória não é para Moisés e Elias. A honra e a glória é para Cristo. Porque um dia seremos como Ele. Um dia seremos como Ele é. Não é como Ele foi, mas como Ele é hoje. Como Ele é hoje. Um dia seremos. Que Deus nos ajude, irmãos, em nossa caminhada. Que Deus nos auxilie em nossa caminhada com o Senhor na presença dEle. Para também experimentarmos momentos assim. Mas quando experimentarmos momentos assim, da presença do Senhor, tão impactante em nossas vidas, de modo a haver um avivamento, um arrependimento genuíno, fantástico e transformador em nossa vida, venhamos também a aprender a não abrir os lábios de maneira indevida e querer se achar melhor que os outros. Eu sou mais espiritual do que os outros porque eu tive algo que você não teve. Como nós já aprendemos na confissão de fé, Deus não tem filhos privilegiados.
Todos nós somos iguais diante do Senhor. Mas é verdade que aqueles que buscam o Senhor experimentarão coisas que outros não experimentaram. Mas outros não experimentaram exatamente porque ainda não entenderam que, se buscar o Senhor, também experimentarão. Sairão do sono e contemplarão algo que ainda não contemplaram. Verão coisas que ainda não viram. E terão alguma mudança em suas vidas. Era importante aquele momento. E ainda que alguns autores tragam que a atitude de Pedro ali, de querer ficar ali naquele monte com as tendas, né? Como que ele ia fazer tendas ali? Como seriam essas tendas? Alguns dizem que ele estava ali num sentimento de fuga, porque ele diz: bom estarmos aqui, é melhor estar aqui do que estar lá, é melhor estar aqui do que estar no mundo. Mas Jesus, em João 17, vai orar ao Pai dizendo: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu mostrei a Tua palavra, eles receberam a palavra, eu os tirei do mundo, mas agora eu envio eles ao mundo, para que eles sejam luz, para que eles sejam sal, e eles mostrem a sua glória. Eu e você, irmãos, nós todos fomos chamados para mostrar essa glória ao mundo. E somos, a história ainda não acabou, Jesus ainda não chegou. E nós agora temos essa responsabilidade de levar a presença de Deus e mostrar a glória do Senhor a este mundo. E que Deus nos ajude a fazer isso, em nome dele. Nós vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Amado Pai, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Pai Santo, muitas vezes, ó Pai, na Tua presença, como Pedro, ou estamos sonolentos e ainda não compreendemos as grandes coisas e as grandes maravilhas que o Senhor tem a nos revelar, ou às vezes, ó Deus, estamos tão impactados com aquilo que nós acreditamos, que nós achamos, que queremos igualar o Senhor com Moisés e Elias. Senhor, Tu és muito maior, Tu és superior a Moisés, Tu és superior a Elias, Tu és superior a Arão, a antiga lei, Tu és superior aos anjos. E o Senhor nos últimos dias nos falou pelo Filho. E nós, ó Deus, queremos ouvir o Filho. Queremos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E ouvindo a Tua voz, a voz dEle, queremos, ó Deus, obedecer. Então, ó Pai, trabalha em nosso ser, em nossos ouvidos, para darmos atenção ao que Jesus tem a nos dizer. E nos ajuda também, ó Pai, com Teu Espírito, a obedecer ao que Ele nos diz. Faz essa obra em nós, ó Pai, e usa as nossas vidas para a Tua glória. É bom estarmos na presença do Senhor, de fato é, e nós, ó Deus, nos alegramos com a presença do Senhor, mas ainda não terminou a obra, e nós precisamos levar a Tua glória para onde o Senhor nos tem colocado. Ó Deus, na nossa vizinhança, no meio da nossa família, ó Pai, no bairro onde nós estamos, na cidade onde nós moramos, Senhor, nos ensine, fala conosco e nos envie, ó Deus, e que através de nós outros possam ver a Tua glória e não a nossa própria glória. Senhor, em nome de Cristo, faz-nos, ó Deus, como o Senhor fez com Pedro, Tiago e João, usados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e fortalecidos por aquela visão, e vendo, ó Deus, a Tua ressurreição, foram fortes para enfrentar, ó Deus, os desafios
e falar da palavra do Senhor. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas e usa-nos para a tua glória, em nome de Cristo. Amém, Senhor.